militante, só é chato, insuportável, se for moralista. Olá, meu nome é Bruno Luiz, formado em Filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco, e essa é a Vegana Filosofia. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando de um dos pilares desse canal, assim. A ideia de que a gente pode ser ativista, sim, né? Defender uma ideia com unhas e dentes, lutar por um mundo diferente, convencer pessoas, mas sem se achar superior e taxar todo mundo de atrasado e depravado moralmente. Para começo de conversa, vamos entender um pouco o que é ativismo, né? Então, assim, de modo bastante amplo e genérico, né? Ativismo é toda forma de luta, de disputa por alguma mudança que é considerada de alguma forma necessária e que seria em prol do bem comum. É óbvio que o veganismo se enquadra nisso, né? Nessa definição. A gente considera, né, que os animais não são comida, produtos ou mesmo instrumentos a favor de nossos interesses. De algum modo, né, a gente considera que isso é errado e que isso deveria parar, justamente por isso. Mas calma, né? Não necessariamente porque a gente considera isso errado, a gente está sendo moralista. E eu espero tentar convencer você disso. E justamente porque, bom, a gente acha que isso é errado, então a gente quer intervir no mundo, a gente quer falar com as pessoas, convencê-las e, no limite, a gente quer, o mais importante, libertar os animais. A gente tem a plena convicção de que isso, que a libertação animal, que o veganismo é necessário para nós mesmos, para o planeta e, sobretudo, pelos bichos, né, que são os principais interessados no nosso veganismo. Assim, lutamos, e essa luta se dá de várias maneiras, né? Às vezes, a própria existência de uma pessoa vegana em um mundo não vegano já é uma forma de ativismo, assim, né? Quando tudo é contra e nada é a favor, e você mesmo assim tá nisso, assim, ou você é maluco, e eu espero que não seja o caso, ou realmente a gente tá num caminho muito certo. E justamente a gente quer mudar essa realidade histórica, global e cultural. Pronto, beleza. A gente entendeu mais ou menos o que a gente está entendendo aqui por ativismo. Agora vamos falar um pouco sobre moralismo, né? Afinal, o que é isso, né? O que eu entendo aqui por moralismo é justamente quando, por causa de uma opinião ética, um posicionamento que você tem, uma convicção moral que você tem, você procura enfiar essa convicção goela abaixo dos outros. Frequentemente, o moralista ele se coloca como paladino da justiça e da moral e dos bons costumes, né? Como se ele não tivesse nenhum defeito, né? Vamos lá? E assim, né? Por que será? Ele se acha normalmente superior que os demais. Como se fosse o ápice do progresso moral da humanidade. E é até engraçado, né? Porque a pessoa acha que porque ela virou vegana, ela se tornou assim, iluminada, né? Por favor, né, gente, né? Você pode muito bem ser vegano e continuar reproduzindo todo tipo de besteira de outras formas de opressão, assim. Vegano não garante muita coisa não, garante que você não consome produtos de origem animal, mas não garante que você é antirracista, que você é anticapitalista e etc, que você luta por outras formas de libertação, né, contra outros sistemas de opressão, né, o que não falta é gente ruim vegana, viu, mas isso acontece como em qualquer outro grupo, assim, porque veganos são pessoas, e pessoas são boas, são ruins, são piores, são babacas, são arrogantes, são legais, são gente boa, são engraçada. Então é isso, assim, né? Vegano é gente, pasmem, né? Pasmem. Veganos são pessoas como qualquer outro. Nossa, que novidade, hein, cara? E nessa visão do iluminado moralista, os demais, né? Aqueles que discordam dele, né? Eles estão como se estivesse preso na caverna, estão na sombra, eles estão longe das luzes da razão, né? Eles são vistos como atrasados, como monstros morais, irracionais ou até mesmo hipócritas. Aí a pergunta que surge é qual o resultado desse ativismo, assim, esse ativismo carregado de superioridade, de arrogância? A resposta é muito simples, assim, pouca ou nenhuma mudança. Quando um ativismo, né, seja ele vegano ou não, ele se torna moralista, o que acontece na larga maioria dos casos é que as pessoas vão entrar o quê? Na defensiva. Assim. Inclusive, as pessoas vão usar o seu comportamento moralista como motivo para não concordar com você e estar do seu lado. Ou seja, como vai tomar veganos moralistas como um motivo pelo qual eu não sou vegano, né? Assim, o que não falta é gente falando, tá vendo como são os veganos? Olha lá, né? É por isso que eu não me junto com esse povo arrogante, esse povo babaca que acha que só porque não come carne se tornou o ápice da humanidade, assim. É isso, tem gente que é assim? Claro que tem gente que é assim. Mas assim, isso é uma estratégia razoável, assim. Esse é o ponto desse vídeo, assim. Porque a questão é que, quando esse escudo for levantado, aí, meu amigo, não tem muito que você possa fazer, não. Assim, não tem argumento, não tem fato, não tem evidência, não tem pirueta que você for dar
que vai fazer a pessoa mudar de ideia, assim. Ela vai entrar em completo estado de autoproteção, ela vai defender as convicções dela com a maior força e ela vai se sentir pessoalmente atacada. E aí esse é o problema, assim. Quando você vai tentar convencer alguém de algo e a pessoa se sente pessoalmente atacada, meu amigo, você não vai chegar em lugar nenhum, porque aí mudou de assunto, assim. A gente não tá mais falando de veganismo, na verdade você tá me atacando. Você tá falando mal de mim. E aí, meu amigo, quando isso acontece, já era, assim. Acabou qualquer chance remota de convencimento de persuasão. Porque não se vence no ativismo simplesmente tendo os melhores argumentos, tá? Mas, na verdade, vai vencer quem tiver a melhor estratégia, assim. E a melhor abordagem para o momento certo, a depender do público, do lugar, do momento, né? Essa história, assim, de ter um interlocutor universal, né, típico do pensamento moderno iluminista, é conversa para boi dormir, viu? É no caso a caso, na temperatura da conversa, que o ativista consegue escolher sua abordagem e chegar a algum lugar. E evitar esse aspecto de autoproteção que o interlocutor pode, porventura, apresentar. A internet, ela tem visto uma geração muito boa e, assim, eu sou pessoalmente muito fã, né, de influenciadores e pensadores veganos, jovens, que pregam aquilo que eu gostaria de chamar como veganismo com carinho. Né? É óbvio, é claro, né, que eu estou fazendo referência ao canal da Laura, né, o Veg com Carinho. Inclusive, né, muito obrigado pela receita de bolo de cenoura, né, porque foi um completo sucesso, é maravilhoso. O único problema desse bolo de cenoura é que agora ficam me pedindo para eu fazer ele toda hora, né, aí complica. Mas enfim, né, divagações à parte, o que tem de especial nesse veganismo com carinho que eu estou chamando aqui, ou de ativismo com carinho de modo geral? Tem a convicção de que o veganismo é o rumo, o caminho a ser seguido, o mundo melhor, mas sem arrogância, sem prepotência e sem a frequente estupidez de gente que se convence demais de uma ideia e se torna chato para bastante. Sem falar da petulância e do dogmatismo, né? Para ser ativista é preciso jogo de cintura, lábia argumentativa, viver no mundo real, com pessoas reais. Por exemplo, ao invés de você gritar com pessoas que comem carne, chamando elas de assassinas, de monstros, de pessoas ruins, que tal provocar uma reflexão? Como fez, por exemplo, o Veg Rocha num Reels de Instagram brilhante, assim, em que ele tava lá com o porco dele, né, o Joaquim, mostrando como que o porco é muito mais próximo de um animal doméstico, de um cachorro, do que você pensa, assim. Ele pede carinho, ele gosta de se refrescar no calor, ele é companheiro. E aí o ponto é que esse tipo de vídeo, esse tipo de abordagem não deixa de ser combativa, não deixa de ser ativista, mas tem um carinho, tem uma sutileza, tem uma delicadeza. É na medida certa. E por aí vai, viu? Isso é só um exemplo, né? Isso está sendo feito por muita gente bacana. E a ideia, eu acho que é esse tipo de ativismo que consegue penetrar mais nos corações carnistas da maioria dos seres humanos. Porque o ativismo carinhoso, ele lembra de uma coisa muito importante, minha gente, assim. Tem seres humanos do outro lado, né? Seres humanos de carne e osso, assim, pessoas. E que a culpa por um problema estrutural não é dos indivíduos, mas do coletivo, da sociedade, das instituições, do mundo que a gente herdou. É preciso lembrar, né, que a maioria de nós nasceu comendo carne. A gente era da oposição, por assim dizer. A gente era perverso? A gente era monstro? Éramos péssimas pessoas porque a gente comia carne? Eu acho que não, né? Assim, é claro, tem gente que sim, tem carnista que não tem salvação mesmo, assim, paciência, né? Achar que você vai salvar todo mundo é muita ingenuidade, assim, sinto muito, mas tem gente que não tem salvação. E justamente por ser um problema coletivo, a solução, a mudança que a gente tanto sonha, só vai vir com número, com gente, com massa. Quando o veganismo estiver na boca do povo, não é com arrogância que a gente vai atingir as pessoas, é com lábia argumentativa, com provocação, com as nossas vidas e também com muito carinho. É claro, assim, não vamos ser ingênuo nem bobo, né? A gente tá, em certo sentido, em guerra contra o carnismo. A gente quer que isso pare para ontem, né? A cada segundo que a mudança demora a vir, cerca de 200 animais são abatidos. A cada minuto, esse número sobe para mais de 12 mil. E esses são dados do IBGE de 2013. Não é ONG vegana, não. Não é propaganda vegana, não. Então, a gente está falando de dados que já estão desatualizados. Estamos em 2026. Então, esse número muito provavelmente só tende a crescer, como a população brasileira. É isso, assim. É claro que a sensação de urgência, ela vem, assim. A gente precisa dela para ontem. Na verdade, nós não, né? Que se dane os humanos, né? Os bichos que precisam dessa mudança, né? A urgência é para eles, assim.
E é muito fácil, assim, entender a raiva que a gente sente, assim. Eu também sinto a raiva às vezes. A gente fica muito triste, muito doloroso, porque quanto mais o mundo demora para se tornar vegano, mais e mais animais morrem, sofrem e são explorados, assim. Mas é isso, assim. Infelizmente, a mudança não vai vir do dia para noite, assim. Sinto lhe informar. Então, o que nos resta é tentar manejar todas essas emoções, esses afetos e essa raiva que também pode ser potencializadora, né? Que também é importante que a gente odeie o carnismo. Mas o ódio, a raiva 24 horas por dia, assim, vai te destruir por dentro, assim. A gente precisa descansar, a gente precisa o quê? Repor as energias. A gente precisa lembrar do porquê a gente está lutando, assim. Só o amor motiva a luta e o ativismo. Amor pelos animais, pela humanidade, pelo planeta, por um mundo melhor, assim. E é dever de todo ativista conservar a esperança, assim. Tem que renovar ela a todo dia, a cada discurso, a cada instante. E é preciso repetir, repetir e repetir de novo, 1000 vezes o mesmo discurso, com o entusiasmo da primeira vez, viu? É só o amor que nos reaviva, que nos renova, que faz com que a gente possa também descansar dessa luta, desse estágio combativo, e descansar para voltar mais forte e para continuar e para não perder o rumo, o senso de direção, o porquê que a gente está lutando, porquê que a gente acredita no veganismo e porquê que a gente quer isso pro mundo. Bom, assim, de modo só um pouquinho pretensioso, né? É mais ou menos isso que eu gostaria de tentar fazer nesse espaço, né? Aqui no canal, né? Na Vegana Filosofia. É óbvio, assim, que a libertação animal, ela não vai vir de um vídeo no YouTube, né? Não vamos ser ingênuos. Mas toda ajuda é bem-vinda, assim. O veganismo, ele é algo minoritário, a gente precisa de gente, a gente precisa de número. E assim, né? O passo de formiga em direção ao lugar certo é melhor do que ficar parado ou andar para trás. E respondendo ao título do vídeo, sim, é possível um ativismo sem moralismo. Isso, assim, já tem sendo provado, assim, por toda essa galera boa vegana que vem fazendo conteúdo, produzindo, falando, colocando suas vozes, compartilhando suas experiências, rivalizando toda a exploração animal, o carnismo, etc. E assim, eu gostaria de contribuir os meus centavos com isso. Bom, minha gente, era isso que eu tinha planejado por hoje. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.